E falta um tema que a gente abordou também, né? Claro, Também, tipo, falar um bocadinho dos estereótipos, exatamente. discriminação. Da professora Rita Van Umpi, né? Claro, Que dos vídeos que fizemos durante a aula assíncrona. não, vimos em aula uma parte, mas depois a professora aconselhou não, quando tivemos a aula assíncrona, exatamente, para fazer uma tarefa em casa. Mas já, aqui já que estamos a abordar nisso, tu sabias que o termo mesmo de estereótipo não é aquilo que utilizamos hoje em dia? Então, Eu até tenho que ir ler porque é um nome mesmo específico, mas o que eu apontei aqui foi que o estereótipo era uma placa de metal rija usada para produzir cópias. ok. Ok, Isso é pá, bastante engraçado. o que é engraçado, salvo seja que agora pegando nisso, até mete piada no sentido que nos dias de hoje, como se alastra o estereótipo é de uma forma mesmo replicado, estás a ver? Ou seja, Yeah. tem piada, tem mesmo piada. Achei interessante quando a professora falou disso no vídeo. Que uma coisa que era para fazer cópias, hoje em dia é uma coisa que é sinónimo, em sinónimo é replicado, que é o estereótipo. Certo. Mas para ti o que é que são o que é que são os estereótipos? Pronto, tirando esta curiosidade, não é verdade? Imagina. Exemplo. Um rapaz pode brincar com bonecas. É Eu brincava. masculino. Aliás, Mas, olha, mas brinquei. na sociedade que vives, diz-me lá uma coisa, na sociedade que vives, tipo, pelo menos agora se calhar já é visto de forma diferente com os movimentos que têm surgido, etc. Sim, Mas até há uns tempos atrás, tu achas, era impensável, claro. na época dos nossos pais, avós, etc., um homem brincar com Com bonecas. bonecas. Porquê? Porque bonecas era brinquedo de Não vou mulher. dizer, não vou dizer. Pode, tu é que disseste, não foi? Não, atenção, estou a citar, Sim, um está a citar, estereótipo, é um exatamente. exemplo. Exemplo. Mas que é um exemplo de estereótipo. Ah, Mulher brinca com bonecas e homem brinca. pronto, Homem não, no caso, o rapaz brinca com e martelos, achas que ferramentas. essa influência dessa maneira de pensar ou dizer de um estereótipo provém de quê? Podemos dizer de ideias que Imagina, sociais, políticas, né? sim, claro, Políticas não, pode vir disso. pode não ser Também muito, imagina, mas também pode vir tipo da mídia, das mídia. coisas que nós vemos, das coisas que nos são Ok. alimentadas, por assim dizer, das que nós consumimos, e também, claro, também imagina, pode ser por experiências para nossas. Mas tu estavas a tocar nesse assunto, por exemplo, das bonecas, não podemos também esquecer que também vai em conta os grupos que não sei se politicamente é a palavra correta, mas vou dizer, mas que são os grupos politicamente minoritários. Sim, as minorias, sim. Sim, são se calhar os pontos de que muita gente usa o estereótipo de uma forma negativa. Aliás, eu acho que o estereótipo, se tiver uma parte positiva, não é boa, a meu ver, mas acaba de sempre por os retratar de uma forma mesmo negativa. Sim, imagina, imagina, vamos dizer isto aqui, por exemplo, cá em Portugal, pelo menos digo, nas nossas famílias, se calhar o pessoal mais velho, até existe diz que isto já são tópicos, já imagina, já existe aquele estereótipo que todo cigano, né? Todas as pessoas de etnia cigana, Exatamente. que vivem de pensões, que não querem trabalho, que Claro, não claro. querem trabalhar, que querem viver em bares de lata, estás a perceber? Certo, certo. E aí Isso depois, existe. e aí depois desse estereótipo entra o. Pois é, aí Ah, vai entrar em preconceito, né? estava a ver que não. Preconceito. Estava a ver que não. Preconceito, exatamente. Pois, porque aí é que entra mesmo a parte gravíssima do estereótipo. A parte mesmo Sim, negativa. imagina, porque depois isso já envolve os sentimentos. Já envolve a forma como, imagina, o estereótipo pode ser aquilo que dizem. Estás a ver, ou aquilo que nós vimos, ou que nós vimos, ou aquilo que nós ganhamos por experiências. Mas agora, o preconceito já envolve os sentimentos de uma pessoa, estás a ver? Como se sente em relação a este grupo. Não, mas Estás a ainda não perceber? estamos a falar de uma ação. Não, ainda não estás a falar de uma ação. Uma ação é mais tarde.
Exato. Uma ação já vai ser na discriminação. A discriminação, Já vai ser quando as pessoas começam a discriminar. Claro. Mas pronto, o E é preconceito é consciente. ressentimento. E é consciente. Sim, claro, sim, isso é. Nunca podemos dizer que é inconsciente, porque se a pessoa quer agir a sua ética preconceituosa, é sempre consciente. Certo? Mas também, passando agora para além deste vídeo que a gente vimos da professora Unti, temos também um outro vídeo que foi visto, que era um documentário. Sim. Em Vários que exemplos. tivemos que pegar em exemplos. Achei graça a um exemplo. Eu não vou falar em todos, porque. Pronto. Mas achei graça a um jogo que eles fizeram que foram buscar de mesma etnia duas pessoas da mesma etnia e misturaram-nas em todas. E o que é que aconteceu? Havia rondas, uma primeira ronda e uma segunda ronda. E na primeira e na segunda ronda, da primeira para a segunda ronda, peço desculpa, foram trocadas dessas pessoas com duas pessoas da mesma etnia por uma pessoa mesmo parecida, idêntica. Percebes? Então acabavam, de certa forma, por questionar e como é tá, imagina, não era, as pessoas não levavam isso a mal porque não queriam dizer, olha, aquela pessoa não saiu dali, mas de facto saiu, ok? Sim. Mas e as pessoas estavam era um jogo de escolha, pronto, era uma atividade de escolha. As pessoas acabam por, no final, quando souberam do que é que se tratava, era um estereótipo já definido na cabeça das pessoas, e as pessoas ficavam tipo, epá, eu não esperava ser assim. Não é, e nem era por mal, notava-se ali, havia ali um caso, havia vários casos que notava-se que não era por mal, ok? E depois, pronto, depois vai entrar a parte do preconceito que mais tarde, numa outra atividade, existiu uma pessoa que eu acho que, a meu ver, no documentário, era uma pessoa que estava a transmitir o preconceito que existe, não era que a pessoa era mesmo preconceituosa, acho que era uma pessoa mesmo paga, ou mesmo. Eu não tenho a certeza, teria que ver o documentário mesmo no off. E depois mais tarde, dessa pessoa que estava-se a fazer de preconceituosa, a discriminação. Sim, imagina, também no documentário encontramos várias coisas. Por exemplo, no facto da discriminação. Todos nós ouvimos falar e, claro, houve muitos que participaram nesse movimento, o Black Lives Matter. Ouviste falar? Pronto. Em diversos países, em diversas culturas, em diversas sociedades, existe o estereótipo de que as pessoas negras são ladras, ou pessoas de cor de pele mais escura têm tendência para... Há discriminosos. Pronto, exato, existe isso. Certo. Existe esse estereótipo. Depois também acaba já por haver o preconceito, que é no caso as pessoas, imagina, nunca ouviste dizer assim, uma pessoa aparece na notícia, homem negro, baleado, blá 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 blá. Mas não aparece homem branco foi baleado por assalto. Calma, só que depois imagina, isto aqui já aconteceu, tens um familiar teu que diz, também é negro, não faz cá falta nenhuma. Isso já é preconceito. Isso já não deixa de ser óbvio, é o preconceito, porque ele já está por os seus próprios sentimentos sobre isso. Sinceramente, é um assunto que teríamos que ficar aqui muito tempo. O tempo é contado. Exato, imagina. E também só há aqui mais uma coisa, já assim por dando a ordem, não é? Estereótipo, preconceito, discriminação. Isto no documentário mostraram o extremo disto, ou seja, chegar à parte da discriminação, que foi o caso de um homem negro que foi baleado pela polícia. Porque foi e o homem só que ele mostrasse a identificação, ele pôs a mão dentro do casaco para mas tirar foi de uma forma muito repentina pelos boatos que os polícias disseram, e foi baleado 40 vezes. Não, foi 34, 37, não estou em erro qual é o número certo, mas foi mais de 30 vezes. Isso foi o que aconteceu. Então, vamos lá ser sinceros. Quando. É pesado, mas isto é mesmo assim. A pessoa não precisa de 40 balas. Imagina, para já foi completamente estúpido. Porque imagina, se lhe deram uma ordem, ele estava a acatar a ordem, ou seja, estava a fazer o que lhe foi pedido, e lá está, isto aqui ficou nítido por ser negro, por toda aquela coisa, por todos aqueles sentimentos, por todas aquelas ideias que rondavam na cabeça das pessoas, à volta de pessoas negras. Eles
quase que mudaram. Está a pôr a mão ao bolso. Ok, tem uma arma. E dispararam. E vais lá ser sinceros. Isto aqui até foi abordado na altura. Uma pessoa, até hoje em dia, em Portugal, tu conheces muito bem isto, a falar acerca da polícia, que é que supostamente cada bala que tu quase disparas tens de justificar. Tem que justificar. E imagina, e hoje já há muitas medidas, por exemplo, disparar para o ar, os que são os tiros de aviso, como já tiveste a oportunidade de ver. E imagina, lá não houve aviso. Lá houve, pôs a mão ao bolso e disparar. Mas lá está. Disparar para quê? Para incapacitar, como são ordenados em casos extremos as forças de segurança. Como somos treinados. São treinados. Como são treinadas as forças de segurança. Não foi para incapacitar. Não, aquilo não foi. 40 tiros não é para incapacitar. Exato. E depois eu sei que eles depois explicaram no documentário que aquilo gerou uma grande polémica e eles foram julgados e etc. Só que, pá, eu acho que para o nosso mundo, para a mentalidade das pessoas curar-se, entre aspas, e começar tipo a afastar-se disto, que imagina, infelizmente ainda existe, por mais que existem medidas e que existe uma luta constante que eu apoio completamente para acabar com isto, este tipo de estereótipos, com este tipo de preconceitos, etc. É uma coisa que ainda existe. E se calhar é uma coisa que deve ser trabalhada. E é uma coisa que, inclusive, nós animadores socioculturais temos de trabalhar. Temos que evitar. Não, imagina, mas trabalhar para o evitar. Trabalhar para o evitar. Exato, e trabalhar para o evitar. E mesmo nós, animadores socioculturais, nós não podemos ter este tipo de coisas estruturadas. Quando nós entramos. É muito aquela coisa que nós já demos, que é quando nós entramos no nosso trabalho. Quando nós entramos no nosso local de trabalho, nós temos de deixar aquela coisa de se falar à porta. Eu estou a falar pelo evitar porque tu não controlas as pessoas. Portanto, não, tu queres só controlar para que isso seja evitado sempre, ou o máximo possível. Ok? Sim, e também trabalhar isso, imagina. Há uma coisa que acontece muito, que é termos grupos de várias culturas e várias etnias. Imagina, cabe-nos nós animadores, imagina que temos um grupo muito variado. Trabalhar isso. Claro. Trabalhar a interculturalidade, trabalhar ali a interação entre eles, a partilha é uma coisa fundamental e acho que é destas formas, é com estes projetos, é com estas atividades, é com estas iniciativas que nós tomamos e que muitos outros profissionais tomam, que nós podemos ajudar a melhorar o nosso mundo neste aspecto.